Num cenário que emoldura perfeitamente com o tema, Penedo sediou, nesses 4 dias, a Feira Literária de Penedo 2022, reunindo grandes nomes ligados à literatura, arte, música, poesia, cinema, discutindo, estimulando e enriquecendo o conhecimento, além de contribuir para a formação das novas gerações. Penedo sempre foi referência de cultura, belezas naturais e arquitetônicas, sempre se destacou no turismo e gastronomia, mas a FLI Penedo 2022 enalteceu o título de Capital da Cultura Alagoana. A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria de Cultura, Lazer e Juventude, agradece a cada um que apresentou, assistiu, declamou, sonhou, aprendeu, ensinou, enfim, a cada um que viveu esses 4 dias de intensas atividades. O projeto cultural da Festa Literária de Penedo é uma realização da Prefeitura de Penedo através da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude, juntamente com diversas instituições que somaram forças para que a FLI Penedo se tornasse realidade. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo prefeito do município de Penedo, Ronaldo Lopes. A secretária de Cultura do município, Aline Costa. O poeta, professor e acadêmico e homenageado da noite, Ângelo José Monteiro. O também homenageado musicólogo, jornalista e historiador, Ricardo Cravo Albim. Convidamos o curador da Feira Literária de Penedo, Maurício Melo Júnior. Convidamos também o presidente da APLAC, Moésio Vasconcelos. E o presidente da Casa do Penedo, Jean Lesi. Passaremos a ouvir o pronunciamento das autoridades que compõem a mesa e passamos a palavra ao presidente da APLAC, Moésio Vasconcelos. Exatamente ontem, quando nós estávamos naquela solenidade de entrega da premiação do 8º concurso literário Cidade do Penedo de Poesia e Conto, nós dizíamos a importância da educação e a importância da cultura em Penedo. Primeiro porque Penedo é berço da civilização alagoana. E, senhor prefeito, há 17 anos, quando eu retornei a Penedo, passando 30 anos afastado de Penedo, eu disse em 2005 que o objetivo do surgimento da Academia Penedense de Letras, Artes, Cultura e Ciências, APLAC, era fazer com que nós resgatássemos a cultura penedense. E muitas vezes, usando esta tribuna, eu dizia aqui, com este teatro belíssimo, cheio, eu dizia, por onde anda o intelectual penedense? Aonde estão os intelectuais penedenses? Porque eu me recordo que na década de 60
e na década de 70, quando eu ainda estava aqui, e já advogando, eu questionava. Esta terra aqui, que é a terra da minha infância e da minha adolescência, eu sempre vi como se misturavam aqui os intelectuais. A gente tinha aqui intelectuais e não sabia quem era o melhor, porque eles se assemelhavam e se misturavam. E naquela época, eles faziam do amanhã um hoje sempre progressista, porque nós tínhamos no nosso coração, nós tínhamos na nossa mente e nós tínhamos na nossa alma o que nós temos de mais importante, que a educação é dom que não se perde, é dote que não se gasta e dádiva que não se limita. Por isso, senhor prefeito, eu estou aqui profundamente satisfeito. É muita coincidência eu ser amigo do Ronaldo. Muita coincidência, porque nós fomos aqui crianças em Penedo. E o pai do Ronaldo foi o médico meu e dos meus irmãos, quando criança. E eu dizia assim: prefeito Ronaldo, você não sabe o quanto a minha família está satisfeitíssima. Eu não quero mudar o rumo do discurso. Eu estou muito longe de mal de Alzheimer e mal de arteriosclerose. Eu tinha que dizer isso aqui, porque é uma oportunidade que eu tenho. E eu sempre queria que nesta terra fosse gestor público um filho da terra. Porque eu tinha certeza que, sendo um filho da terra, nós resgataríamos com muito mais facilidade a cultura penedense. Não vamos deixar a cultura penedense morrer. E tenho certeza que o prefeito não deixará. Este prefeito que está aqui não deixará. E uma das coisas que me deixa muito triste em Alagoas, que sempre que eu uso as tertúlias da universidade, como professor de Direito, sempre que eu uso as tertúlias do Tribunal do Júri, eu sempre digo: precisamos acabar neste país com a contracultura, porque a contracultura é a subcultura que vai de encontro à cultura dominante, senhor prefeito. Então é preciso que nós, penedenses, é preciso que nós, amantes desta terra, coloquemos em nossas cabeças que devemos fazer do hoje, devemos fazer do amanhã um hoje sempre progressista. Eu fiquei feliz ontem aqui, e eu conversava com a nossa querida secretária de Cultura, Aline Costa, ontem à noite, o quanto é importante para nós a gente aquecer a meninice, a gente aquecer a juventude, para que eles comecem a escrever, para que eles comecem a produzir conhecimento desde criança. E ontem, secretária, a senhora viu aqui, não foi? A beleza deste teatro. E eu nunca haverei de me esquecer que há tempos atrás, um gestor público aqui queria vender este teatro para que fosse feito aqui o Banco do Nordeste. Eu saí de Maceió doido, desculpa o termo, podia usar o termo de misantropo, dolicocéfalo, braxéfalo, acéfalo, maluco, mas eu digo logo doido. Eu saí de Maceió doido e chamei a Alita, que era secretária de Cultura, secretária de Estado de Cultura. Alita, pelo amor de Deus, isso vai acontecer? Vai, vamos para lá, vamos. Sabia disso, prefeito? Nós chegamos aqui porque queriam vender este teatro. É assim que deve fazer um filho da terra. O que seria hoje de nós, hein? O primeiro teatro de Alagoas é este. E veja que este teatro, apesar de pequeno, é bonito. Apesar de bonito, é grande. Apesar de grande, ele enche o nosso coração de felicidade. E hoje, a gente está aqui para encerrar, a primeira Frei Penedo. Já houve uma outra aqui, mas parece que não foi tão sucedida não, tão bem sucedida não. Então, a primeira Frei Penedo. E aqui eu quero dizer também ao senhor prefeito, sem nenhuma pretensão e sem nenhum demérito para quem quer que seja, que
Passaram-se aqui 4 gestores públicos. E desde 2005 que eu venho lutando para que fizesse aqui, meu caro amigo, que eu queria tanto conhecê-lo pessoalmente, Maurício Melo Júnior. Eu lutei aqui até onde pude, para que fizéssemos aqui uma festa internacional do livro de Penedo. E em Maceió eu tive contatos com muitos. Até com o doutor Milton Enio Neto de Gouveia eu falei. Com Carlito Lima. Falei até com o Teotônio Vilela, que na época era governador, disse: Teotônio, como é que a gente faz? Porque o Teotônio foi colega nosso de calça curta, né? Aí eu disse: Teotônio, como é que a gente faz para fazer uma feira? Não sei, depende da prefeitura, depende da... E ninguém nunca fez. Foi preciso chegar aqui o Ronaldo Pereira Lopes para que nós tivéssemos aqui uma feira internacional do livro de Penedo. E tenho certeza, ontem a secretária de Cultura já deu uma luz a gente. Eu tenho certeza que isso vai acontecer todos os anos. E o que eu puder fazer, o que a Academia Penedense de Letras, Artes, Cultura e Ciências, a APLAC, puder fazer, mesmo que eu não esteja na presidência, que ninguém é perpétuo, eu farei o possível para ajudar a prefeitura e para ajudar o povo penedense para que essa festa se realize. Veja o exemplo do Maurício Melo Júnior, veja o exemplo daquele poeta, aquele menino de quase 90 anos, daqui a pouco está sendo nonagenário. O exemplo que ele dá aqui. Então eu acho que cultura é isto. Cultura é isto. E veja que eu não estou fazendo discurso aqui não, eu estou aqui apenas pela emoção, pelo sentimento, mas não posso esquecer a razão. Ah, se tempo houvesse, para que eu pudesse fazer um discurso e expressasse todo o meu sentimento, do que eu sinto por Penedo, do que eu sinto por este povo e do amor que eu tenho a esta terra. Então eu gostaria de conclamar a todos, não tão somente como presidente de uma academia de letras, mas, sobretudo, como alguém que ama esta terra e quer ver esta terra prosperar, e quer que esta terra, o mais depressa possível, volte a ser o berço da civilização alagoana. Passamos a palavra ao curador da FLI Penedo, Maurício Melo Júnior. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Ronaldo, muito obrigado pela oportunidade de nos trazer aqui. É interessante, eu me movo pela comoção, né? Pelos desafios, né? Ronaldo me procurou no final do ano passado com o desejo de realizar a festa literária em Penedo, e me procurou, primeiro pela amizade que nos une há mais de 30 anos, e segundo pela própria experiência que nesses... sei lá, 50 anos, sei lá quanto. Desde que eu me entendo por gente, eu me entendo com um livro na mão, né? Já pude fazer absolutamente tudo que sonhei em termos de exercício em favor do livro e da leitura. Porque eu acredito, assim, profundamente, que a leitura é o que salva a humanidade. O livro não vai salvar absolutamente ninguém, mas o livro ele pode salvar uma única pessoa que pode mudar a humanidade, que pode fazer... Eu tenho visto tantas experiências nesse sentido, eu tenho me comovido tanto diante do exercício da leitura feito a partir de outras pessoas. Eu conheci pessoas, por exemplo, como o Siqueira, que era vaqueiro, aprendeu a ler aos 19 anos e se aposentou como auditor do Banco Central do Brasil, onde foi aprovado por concurso público. Isso é comovente. Isso é comovente. A palavra escrita é que salvou esta pessoa. O que me salvou a vida toda foi a leitura. Até meu casamento eu casei por conta da literatura, né? Eu devo absolutamente tudo à literatura. Se eu estou aqui hoje, eu estou comovido. Comovido porque nesses 4 dias eu vi o milagre da leitura renascer.
E a partir de Penedo, que é uma cidade... Eu lembro a primeira vez que eu passei aqui em Penedo, eu era um menino, eu ia para a Bahia, e a gente atravessou o Rio São Francisco aqui na balsa. E eu, encantado com a cidade, eu lembro bem que a pessoa que dirigia o carro disse: Penedo é muito bonita, mas é uma passagem. Penedo, eu hoje mais do que nunca entendo que Penedo nunca foi passagem. A permanência dessa cidade é uma coisa tão fantástica, mas tão fantástica, que todas as pessoas que por aqui passam, ou meramente passam, se registra de tal forma a beleza e a riqueza cultural dessa cidade, que fica retratado numa cena que aconteceu com o imperador Dom Pedro II, que ajudou a construir este teatro. O imperador Pedro II, quando ele foi apeado do poder pelo advento da República, puseram ele em um navio para levá-lo para a Europa. O navio chamava-se Alagoas. E ele disse, diante desse fato inusitado, ele disse: já que eu estou em Alagoas, que me levem para Penedo. Foi o último desejo do monarca Pedro II, voltar para Penedo, para ver como marcou esta cidade até o imperador. Então, o Penedo me comove muito todas as vezes que eu venho aqui, todas as vezes que eu posso contribuir a minha modéstia contribuição para os esforços da cultura que se faz em Penedo. Eu estive aqui há 30 anos no lançamento da Casa do Penedo. Durante anos trabalhei com o Salles, sempre voluntariamente, sempre disposto, sempre o ajudando sempre que possível. Existe um livro inédito que eu tive o imenso prazer de ajudar o Salles a fazer, que é o livro que conta a história belíssima do convento de Nossa Senhora dos Anjos. Esse livro está com o IFAM. O IFAM nos pagou e não publicou o livro até hoje, e a gente briga para que a gente volte a ter essa grandeza de publicar esse livro, porque é um resgate da história de Penedo, e essa história é muito rica para que a gente se deixe se perder na passagem. Penedo é permanente, esta feira de literatura me comove pelo seu senso de permanência. E eu espero estar aqui o ano que vem com vocês, abraçando todos os amigos, todos os irmãos, em nome da literatura. Muito obrigado. Ouviremos agora a secretária de Cultura do nosso município, Aline Costa. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, em nome do prefeito Ronaldo Lopes, e, desde já, também agradecer a presença de todos vocês que compareceram nessa festa linda que está acontecendo aqui em nossa cidade, né, nesses 3 dias de evento, de muita cultura, de muito aprendizado, e cultura e educação sempre juntos nesse trabalho árduo, junto com a juventude, com as crianças, né, que foi o nosso público, diariamente, nesses 3 dias da nossa Flipenedo. Então, quero agradecer a todos que participaram, a todos que participaram das oficinas, todos os palestrantes também, todos os escritores, autores aqui presentes, pessoas importantíssimas do nosso Brasil que está participando aqui dentro da nossa cidade de Penedo. Fico emocionada de poder estar fazendo parte, né, desse evento, um evento tão grandioso como esse, e quero agradecer mais uma vez, prefeito, por essa oportunidade que o senhor está nos dando, né, contemplando a cidade de Penedo, contemplando a Academia Penedense de Letras, a Associação dos Poetas, também, que participou junto com todos nós. Quero agradecer também aqui a todos os meus colegas secretários que contribuíram com esse evento, a toda a equipe da Secretaria de Cultura que se dedicou todos os dias aqui presente, junto, participando, contribuindo para que o evento acontecesse da melhor forma possível. Então, meu muito obrigada. Aproveitem esse finalzinho da Flipenedo e vamos aguardar para que o próximo ano nossa festa venha ainda maior. Muito obrigada. Passamos, nesse momento, para a cerimônia de entrega da Comenda Barão de Penedo. Mas quem foi Barão de Penedo?
em um país que já produziu grandes nomes nas relações internacionais, como o Barão do Rio Branco e Rui Barbosa, foi o alagoano Francisco Inácio de Carvalho Moreira, aquele que mais se destacou na diplomacia nos tempos do Império. Mais conhecido como Barão de Penedo, Carvalho Moreira exerceu o cargo de ministro plenipotenciário do Brasil em Washington, correspondente à atual função de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, defendendo a soberania nacional da Amazônia, já neste momento posta em xeque por interesses estrangeiros. Também foi embaixador do Império Brasileiro na Inglaterra e foi o presidente da Comissão Brasileira na Exposição Universal, ocorrida em Paris em 1867. Em 1866, este penedense foi o primeiro cidadão das Américas agraciado pela Universidade de Oxford com o grau de doutor honoris causa. O Barão de Penedo recebeu ainda comendas de diversos países, como a China, a Turquia, a França, dentre outros, e até mesmo do Papa. Aliás, na questão religiosa que envolveu conflitos de autoridade entre a Igreja Católica e o governo de Dom Pedro II, foi encarregado pelo Império Brasileiro de tratar diretamente com o Papa Pio IX. Antes de se consolidar como grande diplomata, este penedense, nascido em 1815, na cidade ribeirinha de Penedo, foi deputado por Alagoas e advogado de destaque, tendo dividido sua banca de advocacia com o célebre escritor José de Alencar. E, como embaixador, teve como secretário ninguém menos que o célebre Joaquim Nabuco. Ainda merece registro que ele se casou com Carlota Emília de Aguiar Andrada, filha de José Bonifácio, o patriarca da independência do Brasil. O Barão de Penedo era um dos poucos a ter o privilégio de receber a realeza britânica. Nesse sentido, o historiador Pedro Calmon, ao escrever sobre Dom Pedro II, afirma textualmente que, abre aspas, nenhum representante do Brasil no exterior gozava do prestígio social de Carvalho Moreira, o Barão de Penedo. Fecha aspas. O Barão de Penedo recebeu Dom Pedro II quando esse visitou a cidade de Penedo pela segunda vez em 1876. Carvalho Moreira retorna ao Brasil com o fim do Império, vivendo afastado dos holofotes da vida pública. O Barão de Penedo falece pouco depois de completar 90 anos, no dia 1º de abril de 1906, no Rio de Janeiro. A Comenda da Ordem Barão de Penedo foi criada através do Decreto Legislativo 047, de julho de 2006, e se constitui na mais alta condecoração do município de Penedo. O prefeito, ocupante do cargo de grão-mestre da Ordem, após a aprovação de seu conselho, pode conceder a honraria a dignatários que tenham reconhecidamente relevantes serviços à sociedade, seja nas áreas do direito, saúde, assistência social, cultura, educação, comércio, indústria e outras atividades sociais, cujos resultados proporcionem o aperfeiçoamento do edifício social. Através dos decretos 785 e 786, de 29 de abril de 2022, publicados no Diário Oficial dos Municípios de Alagoas, na mesma data, foram concedidas as comendas da Ordem Barão de Penedo, grau de oficial, aos senhores Ângelo Moreira e Ricardo Cravo Albim,
em fundamentado reconhecimento de seus relevantes serviços prestados à cultura brasileira. Decreto Municipal número 785 de 2022. Lê-se: concede comenda de oficial da Ordem Barão de Penedo e dá outras providências. O prefeito do município de Penedo, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e com fundamento nas disposições da Lei Orgânica do município, considerando a vasta e importante contribuição à cultura, através da docência exercida ao longo de décadas de dedicação na Universidade Federal de Pernambuco, considerando o reconhecimento de mérito literário que o fez um dos imortais da Academia Pernambucana de Letras, considerando o reconhecimento internacional de sua obra literária, constituída de verdadeiras pérolas como O Canto da Esfinge, Arte ou Desastre, O Ignorado, Imagens em Fuga e o Trapézio dos Dias, O Inquisidor e as Lições de Passagem, Proclamação do Verde, dentre tantas outras, decreta. Artigo 1º. Fica concedido ao professor e penedense Ângelo Monteiro, por seus relevantes serviços prestados à cultura nacional, na condição de expoente das suas origens nesta cidade de Penedo, Estado de Alagoas, o título de oficial da Ordem Barão de Penedo, a fim de que possa figurar na restrita galeria de dignatários deste município. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Penedo, Estado de Alagoas, aos 28 dias do mês de abril de 2022, 386 anos de elevação à categoria de vila, assina o decreto Ronaldo Pereira Lopes, prefeito. Decreto 786/2022, que concede comenda de oficial da Ordem Barão de Penedo. O prefeito do município, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e com fundamento nas disposições da Lei Orgânica do município, considerando a importância do trabalho realizado ao longo de décadas de estudo em defesa da música popular brasileira, considerando sua importante contribuição na preservação dos acervos históricos, da imagem e do som, exercidos na direção de diversos museus de imagem e som do país, considerando sua contribuição literária consubstanciada nas obras Canto da Bahia, de Chiquinha Gonzaga a Paulinho da Viola, da necessidade do fazer popular, Índia, um roteiro bem e mal-humorado, A História de um Século e o dicionário Cravo Albim da música popular brasileira, considerando sua iniciativa e realização brilhante na construção do Instituto Cultural Cravo Albim, cuja finalidade é promover e incentivar atividades de caráter cultural no campo da pesquisa e reflexão e promoção das fontes que alimentam a cultura, em especial a música brasileira. Decreta. Fica concedido ao historiador e musicólogo Ricardo Cravo Albim, por seus relevantes serviços prestados à cultura nacional, na condição de expoente das suas origens, nesta cidade de Penedo, Estado de Alagoas, o título de oficial da Ordem Barão de Penedo, a fim de que possa figurar na restrita galeria de dignatários deste município. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, Prefeitura de Penedo, assinado pelo prefeito Ronaldo Lopes.
Convidamos neste momento para vir aqui à frente o professor Ângelo Monteiro, para receber diploma e comenda da Ordem Oficial da Ordem do Barão de Penedo. Convidamos também o prefeito Ronaldo Lopes, para que possa laureá-lo com a comenda. Voltar a Penedo começa que foi uma grande surpresa. Eu ser convidado pela segunda vez. Há 22 anos eu estive aqui, porque eu aqui nasci. E eu tive a sorte de nascer de uma família, que é uma família alagoana, totalmente alagoana, tanto por parte de pai como por parte de mãe. E Penedo sempre me marcou muito, pelo fato de ter nascido numa cidade que fica à beira de um dos santos mais admiráveis da igreja, que é São Francisco de Assis. E o São Francisco sempre me encantou pela sua história, pela sua tradição, pela sua riqueza, sobretudo de caráter poético e religioso, unindo o sagrado e o estético. Então, agradeço profundamente, mesmo porque 22 anos depois não é pouca coisa. Quando eu cheguei aqui, eu tinha mais ou menos 58 anos e estou me caminhando para os 80. Eu jamais imaginei que chegaria aos 80 anos. Aliás, ninguém imagina. Então, isso fico muito feliz, porque eu moro muito distante daqui. Já estou em Pernambuco, saí daqui com 2 anos de idade e estou em Pernambuco desde 6 anos de idade. Então, faz muito tempo que eu estou em Pernambuco. O que não me impediu de vir aqui algumas vezes, antes de ser convidado pela grande figura que foi o nosso Francisco Sales. Foi uma figura admirável, com quem eu tive grandes afinidades, e foi o primeiro que me convidou até aqui. E uma coisa impressionante que eu acho aqui é o caráter monástico da cidade. É monástico e monárquico. Eu sempre admirei muito, eu sempre tive um profundo horror ao golpe da República, que foi realmente um golpe. E o fato do imperador, a grande figura do imperador, um homem culto, que trouxe, inclusive, é um camarada completamente afinado com a cultura, não só da música, mas da ciência também. Foi ele que trouxe o segundo país a ter telefone, foi o Brasil. E através de quê? Porque ele frequentava a feira de Nova York, dos Estados Unidos. E depois da descoberta de Marconi, foi a primeira pessoa que conheceu o telefone. Então, a união de 3 coisas admiráveis, que é, na história filosófica, que é a união do sagrado, do estético e do filosófico. E, por extensão, do científico também. Bem, então, a grande surpresa, sobretudo, ter sido convidado para estar presente e receber, de uma maneira inesperada, o título de Ordem do Mérito Barão do Penedo, que, aliás, tem um nome, carrega no nome uma figura que eu admiro muito, porque quando era menino, eu tive a sorte de, quando era menino, ter como avó uma pianista, a aluna de piano da segunda mulher do meu avô, e todo personagem, cada um dos meus tios tocava um instrumento musical. Então, a casa, que era em São Luís do Quitunda, ele nasceu em São Luís do Quitunda, depois foi para Maragogi, chegou a alcaide de Maragogi, e deixou, inclusive, como músico,
Não é por acaso que o músico casa com a pianista e, em seguida, quando ela morre, com a aluna de piano da pianista primeira. Era um homem ligado à música e à religião. Era na época que a pequena classe média só tinha duas oportunidades. A primeira oportunidade era direito, escolhia-se direito ou medicina. Então, direito era no Recife e medicina na Bahia. E quem não tinha essa facilidade de ir para Recife ou para a Bahia, ia para o seminário de Olinda, onde muitos terminavam sacerdote e outros simplesmente, entendeu, apreendiam o que havia de melhor na cultura e vinham para cá. Pois bem. Então, agradeço muito, sobretudo, desse admirável prefeito de Penedo, né, que me concede essa comenda, que eu acho realmente muito bonita, e alguns nomes. Então, agradeço ao prefeito Ronaldo Lopes, agradeço à secretária de Cultura, Aline Costa, e sua equipe. Não deixo de... Agradeço também uma figura extremamente simpática, que eu conheci, um dos convites do professor Francisco Salles, que é o Jean Lezin, que é o diretor da Casa do Penedo. Agradeço a uma grande figura que eu conheci desde o Recife, que é Maurício Melo Júnior. Então, um prefeito ligado à cultura, assim como nós. Bem, e agradeço, sobretudo, que o Barão de Penedo traz no seu nome uma figura que eu admiro muito. Eu tive a sorte de ter uma avó que me ensinou 3 coisas. Contava história de Trancoso, história que as avós de hoje, dadas a conjuntura atual, não têm a facilidade que tinham as avós de antigamente, me ensinou a ler e a rezar. De forma que eu peguei um pouco o espírito do meu avô, que deixou, entre outras coisas, missas escritas. De maneira que eu vejo, assisto missa, não como religioso, mas como esteta. Eu acho a música um ato maravilhoso. Mesmo que eu não acreditasse em nada, eu não perderia uma missa sequer. Da beleza que é, eu não perco missa dia nenhum, aliás, dia nenhum não, domingo nenhum. Bem, concluindo, esse barão traz no nome uma figura que eu admiro muito, pela cultura, que é Inácio de Loyola. Ele traz o nome Inácio no nome. É um homem que adorava, quer dizer, era militar, porque houve uma época que o poeta ou era militar ou era padre. Sabiam dessa? Por exemplo, Bocage era militar, Camões era militar, Gregório de Matos era padre. Imagine que padre admirável. Pois bem, poeta barroco, fantástico, não é verdade? Bem, e por que eu admirava Inácio de Loyola? Porque, além de ser militar, o militar que uma vez, rompendo ou deixando, mudando de carreira, ele escolhe ser o quê? Entrar na Universidade de Paris. Daí o culto da língua, a preocupação com as diferentes culturas. Quer dizer, o jesuíta no século XVI celebrava a missa em chinês. Século XVI. O Anchieta, que foi canonizado pelo Papa atual, estava parado o processo dele, porque Pombal empombou tudo, e veio aqui, e através de um Papa jesuíta, o primeiro Papa jesuíta, né, ele conseguiu, que é o fundador da literatura brasileira, Padre José de Anchieta, né, uma figura admirável. E tinha tuberculose nos ossos. Como é que ele conseguiu fazer o que fez com tuberculose nos ossos? Bem, agradeço, portanto, a todos vocês, e ter conhecido figuras admiráveis, como Salgado Maranhão, como o nosso poeta, não é? José Inácio Vieira Melo, que está também o nome que a mãe colocou, foi a mãe, né? De Inácio de Loyola. De Inácio. Hein? Inácio, o nome dela. Pois bem, então isso me faz voltar a Penedo com muito carinho, enternecido em ver uma cidade monástica, que é uma cidade silenciosa. É uma cidade que você... É a Olinda do São Francisco, só que não tem um tumulto que a Olinda tem.
Quer dizer, é um pouco mais agradável, né? E a rede, voltei até há muitos anos, quando deitava numa rede, e no hotel, cujo nome tem o nome de São Francisco, de maneira que eu quase me sinto santificado. Muito obrigado a todos. Nesse momento, convidamos o historiador e musicólogo Ricardo Cravo Albim para receber diploma e comenda da Ordem Oficial Barão de Penedo. Eu saúdo a mesa, uma mesa muito ilustre, na pessoa do nosso prefeito Ronaldo Pereira Lopes, a quem devo estima e agradecimento. Esta noite, para mim, de fato, é uma noite premiada, no sentido de me provocar uma emoção fortíssima por um motivo muito singular e pessoal. Meu avô, Cícero Cravo, foi dono deste teatro. E aqui a família inteira se divertiu, esteve aqui em espetáculos operísticos e diversos atores e atrizes do Brasil inteiro. E depois o próprio empreendedor Cícero Cravo fez, no momento que o cinema florescia, transformou o teatro em cine-teatro. É um cine-teatro que tem exatamente a configuração do título da nossa independência do Brasil. Eu me refiro à independência do Brasil e me refiro, é claro, que ao seu artífice, ao nosso herói nacional, o Duque de Bragança, o imperador Pedro I, o rei Pedro IV de Portugal e, sobretudo, o autor da frase monumental que nos definiu como nação, liberdade ou morte, é exatamente o homenageado neste teatro 7 de setembro. Agora, no próximo dia 7 de setembro, em 200 anos de necessária, absolutamente necessária celebração dos corações brasileiros. A minha prima estimada, que está aqui, autora de um dos livros mais importantes sobre Penedo, Ivone Peixoto, que fez o Penedo, eu tive a honra de prefaciar, ela encaminhou ainda há pouco ao prefeito exatamente essa possibilidade de o teatro 7 de setembro celebrar o bicentenário do 7 de setembro, e é o único teatro, possivelmente no Brasil com este nome, celebrar em nome do Nordeste inteiro para reverenciar e configurar Penedo como a capital da beleza de cidade do Nordeste. De fato, é sensacional a beleza desta cidade. Não porque nós somos suspeitos em dizer, porque, de fato, todas as pessoas que aqui arribam saem exatamente com essa certeza no coração. É uma das cidades mais perfeitas e bonitas do Brasil. Bonitas pelo casario preservado, bonita pela igreja, pelas muitas igrejas, e bonita, sobretudo, por ser um rochedo banhado pelo rio da integração nacional. Existe isso em Minas Gerais? Não. Só existe isso em Penedo, porque as outras cidades históricas não têm esse acúmulo de virtudes como tem esta cidade. E esse acúmulo, numa cidade que detém exatamente o título de 7 de setembro em seu teatro, claro que é natural esta necessidade. Eu quero lhes dizer isso porque, ao saudar o nosso Barão de Penedo, cuja honra, ao receber esta comenda de oficialato, me deixa absolutamente emocionado por todas as razões, já citadas aqui ao início da minha breve, eu espero breve fala, que Francisco Inácio de Carvalho Moreira foi o primeiro e único Barão de Penedo.
e foi designado o Barão de Penedo pelos seus méritos como brasileiro ilustre, insigne. Ele foi formado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, uma das 3 mais qualificadas universidades de direito do país. Ele foi um diplomata, como já foi dito aqui muito bem, foi um diplomata plenipotenciário, embaixador nos Estados Unidos, embaixador na Inglaterra, e foi, sobretudo, um grande advogado. Além do que, o polemista que teve com o Papa inúmeras vezes, e é célebre a questão do nosso Francisco Inácio de Carvalho Moreira como defensor da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele recebe o título do imperador Pedro II, filho do próprio titular desta honra em Penedo, talvez o imperador Pedro II, quem sabe se o nosso Francisco Inácio de Carvalho não teria dito ao imperador, ao receber, talvez pessoalmente, não sei, o título de meritório que ele recebeu em vida, ele poderia naturalmente ter dito desta homenagem ao pai do imperador Pedro II, Pedro I, com o teatro, este teatro onde nós estamos aqui. É de se esperar que esse tipo de possibilidade tenha ocorrido. Portanto, eu fico absolutamente encantado em receber das mãos de um prefeito tão diligente, ao lado de uma secretária igualmente diligente, que nos fez alguns dos dias mais bonitos, sorvendo a grandeza, a beleza, a possibilidade integral de comoção que esta cidade mágica detém. Então, todos aqui, e saúdo todos os meus colegas, ensaístas, poetas, escritores, no nome de um escritor ilustre, que está aqui, que veio do Maranhão, mas mora no Rio, e é acadêmico em vários lugares, que é o escritor Salgado Maranhão. A reverencio a todos no nome dele. Parabéns pela obra e pela presença, porque dele nós ouvimos a peça teatral que encerrou, antes desta solenidade, este belíssimo evento. É uma peça teatral, uma escolha primorosa que você fez, de retalhos dos grandes poetas, sobretudo emocionante, Morte Divina Severina, de João Cabral de Melo Neto, que nos comoveu a todos aqui ainda há pouco. Portanto, parabéns à Secretaria de Cultura e a todos os detentores desse maravilhoso momento que nós vivemos. Eu fico encantado também e muito impressionado ao ouvir do prefeito essa necessidade que nem sempre os homens públicos entendem com clareza, a necessidade de continuidade de ações culturais. Elas só se tornam maduras quando continuadas. E ele nos disse, ou pelo menos a mim ainda há pouco, que acredita e que deve ser o fiador dessa continuidade das coisas que valem a pena ser continuadas, não de coisas que não têm sentido, e a gente vê isso ocorrer no Brasil, infelizmente, com muita frequência, coisas que não têm o menor sentido e que muitas vezes existem a dizer nada e a ocupar tempo e gastar dinheiro. Portanto, que essa feira, que essa celebração da literatura, que essa celebração da inteligência continue. São os nossos votos, com os melhores agradecimentos pessoais ao prefeito, o nosso Ronaldo Pereira Lopes, por esta ordem do mérito Barão de Penedo. Eu fico, mais uma vez, enternecidamente grato a toda a mesa, em especial, insisto, no belo e no digno e no eficaz prefeito da cidade de Penedo. Muito obrigado. Passamos a palavra ao excelentíssimo prefeito do município, Ronaldo Lopes. Gostaria de saudar os homenageados, né, dessa noite, Ricardo Cravo Albim e Ângelo Monteiro, em seu nome, em nome de vocês dois, gostaria de saudar a todos que estão compondo essa mesa aqui. Saudar a todos, meus senhores, minhas senhoras.
A comenda Barão de Penedo, como foi dito aqui, o barão que, na verdade, esse penedense, Francisco Inácio Carvalho Moreira, que ganhou o mundo e se projetou em termos de relações públicas, em termos de conhecimentos, né, internacionais, não podia ser o melhor exemplo dos penedenses, que são muitos, que saem da nossa cidade e se projetam para, de alguma forma, contribuir com o nosso país e de um modo geral. Então, hoje, nós estamos, de forma merecida, dando essa homenagem à Comenda Barão de Penedo, que é a maior homenagem que Penedo presta às pessoas que se destacam em relação à nossa cidade. Nós, de forma merecida, entregamos essa comenda a esses dois escritores, poetas, né, musicólogos, todas essas qualidades que eles possuem, mas, acima de tudo, destacar que são penedenses, nascidos em Penedo, e que, ao se tornarem conhecidos nacionalmente pela literatura, eles elevaram o nome de Penedo através do trabalho deles, e esse é um reconhecimento do povo penedense a esses dois grandes escritores, né, por terem nascido nessa cidade e se transformado nesses dois grandes escritores e contribuído tanto para a literatura nacional como vocês fizeram. Então, nós nos sentimos muito honrados em homenageá-los e orgulhosos em ter, como penedenses, projetado o nosso povo, o nosso trabalho em todo o país, né? Nós temos outros exemplos, por exemplo, o homenageado da própria festa literária, Sabino Romariz, outro penedense que se projetou e projetou a cultura penedense, a literatura, em todo o Brasil. Só para citar um dos tantos que já foram citados aqui, penedenses, que já projetaram, né, e a cultura de Penedo em todo o país. Tivemos também lançamentos de escritores atuais, da atualidade, né, aqui presentes, alguns, e durante esses dias, né, Penedo respirou literatura desde quinta-feira que Penedo respira literatura. E nesses dias todos, nós vivemos momentos de muita emoção, né, quando o povo penedense, crianças, jovens, né, quem gosta da cultura de um modo geral, nós tivemos contato com pessoas de vários lugares, como do Maranhão, né, da Bahia, né, do Rio de Janeiro, de Recife, escritores nacionais, poetas, né, de vários lugares do país, em vários momentos, em mesas de debates, em momentos contando histórias, né, como foi contado aqui para as crianças, enfim, 4 dias de muita contribuição literária, de muita contribuição à cultura de todos os que participaram aqui. Eu via aqui no teatro, algumas vezes, o teatro lotado com estudantes da rede municipal, estudantes, de um modo geral, filhos de pessoas carentes, que nunca tiveram oportunidade, né, de vir a um teatro, né, e ouvir uma contação de histórias com essa interação que o pessoal fez aqui com os jovens penedenses. Eu tenho certeza que foram momentos de ensinamento muito grandes e que essas crianças começam a ver de forma diferente a leitura, né, a cultura, e isso tudo é uma contribuição da primeira festa literária de Penedo, que nasceu exatamente como foi dito aqui, né? Nós tivemos a primeira conversa com o Chico de Assis, né? Daí surgiu a ideia, imediatamente fui a Brasília, contactei
Maurício, que já era um grande amigo de muito tempo, né? E, a partir daí, o Chico de Assis e o Maurício, né, passaram a ser, pelo conhecimento que eles têm de festa literária, de literatura, pelo conhecimento que ele tem com escritores nacionais, aí passaram a conduzir o processo, né, e que resultou nesse grande evento que foi a primeira festa literária de Penedo. Tenho certeza que nós saímos daqui hoje, após esse encerramento, com certeza de que tivemos vários ensinamentos da vida, ensinamentos da cultura, ensinamentos de literatura, né, em todos esses dias dos eventos mais diversos que aconteceram na cidade de Penedo. E, como foi dito aqui, Penedo tem tudo a ver com a literatura, com a cultura, né? Penedo já é uma cultura, já tem a cultura no próprio sua arquitetura. Nós temos os casarios, nós temos os monumentos históricos, né, que nós herdamos dos nossos antepassados. Esse teatro é um exemplo disso, né? Esse teatro, feito numa época como foi feito, mostra que a cultura de Penedo ela já vem de muitos anos, né? Ao construir um teatro desse, demonstra o quanto o povo penedense já tinha essa ligação com a cultura do teatro, a cultura da música, né? Tudo isso. Então, nós hoje estamos encerrando essa primeira festa literária de Penedo. Já tenho certeza que já começa a deixar saudades, né, desses dias todos que nós tivemos convivendo junto com tanta gente boa, agradável, inteligente, com tanta sabedoria, né, passando uns para os outros aqui. Com certeza vai deixar saudades. Mas nós já temos, com certeza, um encontro marcado, Maurício, Ricardo, doutor Ângelo Monteiro e todos vocês. Nós temos já um encontro marcado no dia 12 de abril de 2023, quando Penedo estará completando 367 anos de elevação à vila. Então, no dia 12 de abril, no aniversário de Penedo, né, nós estaremos realizando a segunda festa literária de Penedo. E aí nós estaremos todos de volta, nos encontrando aqui nesse teatro, aqui nessa cidade belíssima que é Penedo. Muito obrigado a todos. Declaramos encerrada a sessão solene e passamos à entrega dos troféus e do livro aos integrantes da mesa. Convidamos o prefeito, Ronaldo Lopes, para entregar o troféu da imagem de Sabino Romariz e o livro Poesias Escolhidas a cada um dos integrantes da mesa de autoridades.